Acha que os homens devem dar gritos nas mulheres? A maioria das famílias hoje são de bastardos ou de famílias estruturadas nos Estados Unidos. Quanto é que vale você não ter pai e mãe presente, bicho? Mas então essa questão da família, eu gostava de ouvir falar sobre qual é a sua opinião em relação a qual é que é. Acredita na estrutura de uma família conservadora porquê? O mundo podia ser muito melhor. Seus pais, você veio de uma família estruturada ou de uma família desestruturada? Estruturada. É isso. Inclusive, isso é uma coisa mais importante que a cidadania. Filhos de família, filhos de casamento sólidos e netos de casamento sólidos, no pior país que você imaginar, tem mais perspectiva de felicidade e sucesso do que filhos de bastardo e netos de bastardos, não é isso? É isso. Isso é factual. A maioria das famílias hoje são de bastardos ou de famílias estruturadas nos Estados Unidos. Quanto é que vale você não ter pai e mãe presente, bicho? Aí você vai dizer que hoje em dia o cara tá melhor do que em 71, que mais de 80% das famílias eram estruturadas. Mas aí, repare, Renato, eu diria que eu estava a falar em relações económicas, ou seja, em termos de poder económico, em termos de poder de consumo, a quantidade de bens e serviços que existem, também muito por causa da China e de outras coisas. Mas isso é inevitável porque tem mais gente, tem economia de escala e tecnologia. Em termos de a forma de viver a vida e o equilíbrio mental e psicológico das pessoas, eu tenho que concordar que acho que nós estamos pior, muito por causa dessa destruturação da família, da perda de valores cristãos, onde as pessoas agora não sabem a que se amarrarem, que seria uma mudança interessante de conversa, que era você falou agora na família e nesse facto, que é, por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe uma coisa que é, se você estudar, casar e tiver um filho e fizer isto nesta ordem, você tem 80% de probabilidade de fazer parte da classe média alta. Só tem que fazer estas três coisas nesta sequência. Mas a questão é... Não engravide, porra, antes de... Exato. E repare, para não engravidar é fácil. É não fazer sexo antes de casar. Tem 100% de possibilidade de não engravidar. Não é 90, nem 99. É 100% de chance de engravidar. E o que eu queria perguntar agora é, qual é a importância que o Renato acha nesta estrutura? O Renato, já percebi que é conservador, atribui muito valor à família, e a sociedade de hoje está absolutamente diferente, e há pessoas que calhar vão dizer que é melhor, outras pessoas vão dizer que é pior. O que é que acha desta relação atual entre as pessoas? Ou seja, isto começou já há muitos anos e tem-se desenvolvido. Hoje, em termos até de estrutura familiar, já nem sei em que é que estamos, sinceramente. É isso. Só voltando, se você acreditar que se a inflação não estiver aumentando o preço das coisas, ela é justa, você está renunciando a aumento de riqueza de toda a tecnologia à escala. Se seus avós fizessem isso, você não teria ar-condicionado nem computador em casa. Meus avós nasceram em uma casa que não tinha energia elétrica em casa. Meus pais nasceram em uma casa que não tinha televisão em casa. Eu nasci numa casa que não tinha nenhum microchip, nenhum processador em minha casa. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu e todos os ancestrais dela com 11 anos, não é isso? É isso. Se você renunciar, se você achar que inflação é índice de preço, você está renunciando a todos os ganhos de escala tecnológicos a título de senhoriagem. Você está condenando seus filhos a serem miseráveis. Inflação, aumento da base. Esse é o único critério objetivo, não é isso? Eu não concordo completamente. É isso. Mas se você aceitar que o aumento da base é só não aumentar o preço das coisas e a inflação faz com que as coisas tenham um valor real menor, você está ficando cada vez mais pobre em relação ao resto do mundo, não é isso? Sim, mas repare, se você... A inflação, há países que existem com inflação como o Brasil, 10% há 1 ou 2 décadas, não é? Não, a inflação real do Brasil, que é o aumento da base monetária, é acima de 20%. Mas isto tem a ver com o consumo dos governos e dos estados cada vez é maior. A emissão da moeda, isso. E eu acho que isso tem muito impacto negativo na economia, eu também concordo. E eu acredito que o sistema monetário é a maior ferramenta que o governo tem para expropriar a riqueza da população e até controlar a quantidade de recursos que a população pode consumir sem ela dar por ela porque ela não compreende. É isso. Isso estamos de acordo absoluto. Mas a questão é... são temas que são difíceis. Eu sei que já percebi que é uma espécie de evangelista destas informações, eu acho super útil. Vai ter que ser durante muito tempo, porque são coisas até difíceis de compreender pelas pessoas que são normais, não é? E tem que ser às vezes um bocado por fé, se calhar com uma pessoa como o Renato a falar, percebe-se, acredita-se mais, não é? Mas a questão é... Mas então essa questão da família, eu gostava de ouvir falar sobre qual é a sua opinião em relação a qual é que é. Acredita na estrutura de uma família conservadora porquê? Eu acredito que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Mas as regras do mercado são as mesmas da natureza, que é a liberdade mediana pela eficiência, não é isso?
Na sua empresa, você faz o que é que isso quer dizer? Na sua empresa, você faz o que você quiser, não é isso? Você pode pular pela janela do 10º andar se você quiser. Se isso não der certo, você vai morrer, sua empresa vai deixar de existir, não é isso? É a velha seleção natural. Quantos países no mundo de sociedades de valores femininos progrediram? Zero. Em todos os lugares do mundo, em onde há direitos e renda absurdamente superior à mulher em relação à sua produtividade, que é o que nosso mundo atual vive, despenca a fecundidade. Inclusive, a própria Comissão Europeia já fez pesquisas de renda mínima, mostrando que a renda mínima da mão da mulher, a fecundidade cai a 1/3, a renda mínima da mão do homem triplica a fecundidade. A mulher ganha na loteria, a chance de separar triplica. O que é que isso quer dizer? Que, inclusive, o colapso de fecundidade de nosso mundo é derivado... A mulher ganhar dinheiro. A mulher ganhar dinheiro além de sua produtividade, ter direitos e dinheiro além de sua produtividade. Existe um desequilíbrio de direitos que inviabiliza as famílias numerosas. Eles fazem isso com engenharia social para que o macho protetor e provedor dela seja o governo e não o marido e o pai. Isso. Sim, isso é verdade. Desde que o governo ganhou o poder, a mulher deixou de precisar do homem. Pois é. Se o homem der um grito nela, ela vai buscar o pai dela ou o governo? A GNR que ela vai chamar, não é isso? GNR, Pois é. Mas você acha que os homens devem dar um grito nela? Como? Acha que os homens devem dar gritos nas mulheres? Depender da situação, sim. Inclusive corrigir fisicamente. Inclusive depende do contrato. O que é corrigir fisicamente? É violência física? Existe depressão pós-parto? Tem mulheres que jogam a criança da janela do 10º andar depois de parir? Isso existe ou não? Eu não sei. Existe. E não existe depressão pós-parto ou não? Existe depressão pós-parto. Já ouvi falar nisso. Você vai deixar sua mulher jogar seu filho da janela? Claro que não. Você tem que corrigir ela fisicamente numa situação dessa ou não? Você tem que dominar ela? Claro. Hein? Ou não? Sim. Mas isso é uma situação limite, não é? Exatamente. Inclusive com filho, você não tem que sair dando pau na criança. Mas a Bíblia recomenda mais de 10 vezes que você corrija fisicamente seu filho. Em Portugal é lícito você corrigir fisicamente seu filho? Eu acho que ainda é. Você pode dar uns cacetes na criança? Eu acho que pode. Eu acho que pode dar, desde que não seja com o objetivo de produzir dano. Tortura é uma coisa absurda, né? Mas eu acho que sim, acho que se pode dar. Nunca vi... Ou seja, claro que se der com o objetivo de fazer mal às crianças e fazer... Ou seja, tem que dar com consciência, não é? Ou seja, não vai bater de forma a danificar a criança. Ou seja, é mais um impacto psicológico. A gente estava conversando sobre motivações que determinam resultados. Isso. As motivações hoje... adultério é crime em Portugal? Adultério é crime? Eu acho que não é. Vale a pena pra adúltera? Vale a pena na hora que seu marido, sua esposa perder o emprego? É isso. Vale a pena hoje em dia pra mulher média, pro marido médio, se o cônjuge ficar gordo, ficar doente, perder emprego, ficar derrotado, não fico mais molhada pra você, tchau e vou embora. Eles têm esse direito ou não têm? Nunca, nenhuma civilização em que existiu divórcio imotivado nunca prosperou. Em todas as sociedades que tinham divórcio sem culpa e sem penalidade, as famílias foram desestruturadas e colapsou. Inclusive Roma, várias civilizações tiveram essas mesmas características de domínio de valores femininos, welfare, divórcio sem causa, despencava a fecundidade e a sociedade colapsava. Nós estamos à véspera de um colapso civilizacional, viu? Eu acredito, inclusive, que, voltando à questão do Bitcoin, o Bitcoin vai restaurar a relação de homem e mulher, de pai e filho, de governantes e governados, inclusive pra você ser governado pra onde você quiser, porque o cara obtendo riqueza vai passar a poder morar onde quiser, não é isso? Primeiro ele passa a ter o dinheiro dele onde quiser, depois ele vai passar a ter o cartão de crédito pré-pago, as relações bancárias, os passaportes, a residência que ele quiser, e no final ele vai poder estar onde quiser, porque ele é residente de outro país, inclusive, não é isso? Dinheiro, a teoria das bandeiras, não é isso? Mas essa ideia de que todas as civilizações que não penalizaram o divórcio, destruturaram-se? Foi isso que disse? Jesus revogou o divórcio. Para Jesus não existe divórcio. Isso é verdade. Mas para os muçulmanos e os judeus, existia divórcio, a carta de divórcio existia, motivado, e quem deu causa se fudia, não é isso? Na nossa infância, quem abandonasse o lar e quem desse causa tomava uma penalidade grande, não é isso? Quem se divorciasse era complicado. É isso. Alguém ia ter que ser culpado e esse alguém ia se lascar, não é isso? Hoje em dia, você não estou mais molhada pra você e não tem culpa nenhuma, ninguém mudei de ideia. No Brasil agora eles estão querendo mudar pro cara se divorciar sem saber que divorciou. Teve um cara que foi pro Big Brother agora, você viu no Brasil? O cara saiu do Big Brother e já tava 20 dias separado. Tipo assim, a juíza determinou o divórcio do cara, ele não foi nem citado. Que porra é essa? Não. O casamento estatal é satânico, bicho. É uma organização satânica, é proibido você ter uma relação de homem e mulher legítima. O quê? É engraçado. Eu, por acaso, não acredito muito no casamento estatal. Ou seja, isso parece-me mais uma contratualização. Eu acho que o casamento é uma relação entre dois indivíduos que não tem moderador e nem tem controlador. Agora, nós acho que confundimos, durante este tempo todo, o casamento estatal com o casamento instituído, e que já vem muito mais, que é quase religioso, desde o princípio da humanidade, não é? Ou seja, porque mesmo, aprendi há pouco tempo que
há 200 ou 300 anos atrás, não havia casamento estatal entre os cidadãos que eram a plebe, vamos chamar assim. Só quem tinha património é que casava formalmente. Ou seja, Os outros eram concubinas, exatamente. Os outros Porque eram não tinha concubinas. motivo pra casar. Exatamente. mas estavam casados. Mas o casamento é um contrato. O casamento é um contrato, não é entre duas pessoas. É entre duas famílias. O concubinato é um acordo entre duas pessoas, não é isso? O Ok. casamento é um acordo entre famílias, não é isso?